Olá, muito bom dia. Meu nome é Tony Loureiro e hoje eu estou aqui para bater um papo com vocês sobre um tema que me parece muito relevante hoje no mundo do trabalho, das organizações, que é eventualmente como vamos trabalhar, lidar, interagir com pessoas tóxicas no âmbito do trabalho. Imagina a seguinte situação: você chega para trabalhar numa segunda-feira, como hoje, no momento em que estou gravando esse encontro, e chega animado para começar uma nova semana, tão somente para já na primeira reunião encontrar aquele colega que critica tudo que você fez ou faz, tem uma posição ou uma postura irônica em relação às questões que são ali apresentadas, que faz de um pequeno problema um enorme drama, que faz conchavos com outros colegas por trás, nunca sendo transparente no momento de trazer as suas posições dentro da organização. Eu acho que todos nós, de alguma maneira, já lidamos com isso. A revista Harvard Business Review, mês passado, escreveu um artigo sobre esse tema e disse que o ambiente de trabalho, o clima organizacional, quando é comprometido por esse tipo de comportamento e por essas pessoas, ele causa imenso dano à organização, aos resultados, à produtividade, à saúde emocional dos colaboradores. Eles afirmam que o ambiente tóxico causado por esse tipo de comportamento faz com que haja perda de talentos, aumente significativamente o nível de turnover e faça com que as pessoas fiquem desanimadas, né, no sentido de buscarem produzir e alcançar o seu melhor dentro daquela organização. Portanto, me parece muito claro que esse é um tema relevante, que esse é um tema importante, e o que nós vamos fazer aqui é tentar primeiro ter muito claro o que é esse comportamento tóxico, quem são essas pessoas tóxicas, como configurá-las e, eventualmente, como lidar com essa situação, como nos municiarmos de músculos comportamentais, emocionais, como desenvolvermos resiliência, como melhorarmos a nossa comunicação, de maneira a tratar esse tema e eventualmente navegarmos nesse oceano da melhor maneira possível. Existe um autor chamado Travis Bradberry. Esse autor norte-americano escreveu um livro super importante chamado Inteligência Emocional 2.0. E nesse livro, o autor trata desse tema, pessoas tóxicas no âmbito do trabalho. Ele afirma que uma das características dessas pessoas é que elas têm a capacidade de drenar a nossa energia emocional. Criam conflitos desnecessários e, em última análise, comprometem profundamente o clima organizacional. Quando ele tenta enxergar sinais de quem são essas pessoas no âmbito do trabalho, ele consegue perceber alguns elementos. E eu queria trazer para vocês para ver se você consegue vislumbrar isso de alguma maneira no seu universo, na sua realidade. A primeira característica é que essas pessoas reclamam constantemente dos seus colegas, dos seus líderes, da empresa. São as pessoas que sempre estão fazendo esse tipo de comentário, colocando o outro para baixo, questionando a liderança, questionando as intenções da organização, criando um sentimento, por vezes, de insatisfação no grupo, né? Sempre se recusando ou se negando a enxergar aspectos positivos naquilo que os outros fazem. O segundo elemento é que essas pessoas apresentam-se com frequência como vítimas. Elas não assumem responsabilidade nenhuma pelo que deu errado ou pelo que poderia ser feito melhor. Ela sempre está buscando alguém para se responsabilizar. Em outras palavras, essas pessoas têm um baixíssimo nível de accountability. Accountability é algo que falta nessas pessoas tóxicas como regra. Outra característica, fofocas. São pessoas que, por vezes, não conseguem ou não querem ter conversas diretas, transparentes, para lidarem com problemas. Mas, ao contrário, preferem falar nos intervalos entre as reuniões, conversar e fazer fofoca com um e com o outro, criando um ambiente de trabalho pesado, por vezes tóxico, e que compromete, obviamente, o resultado, enfim. Outra questão interessante é que essas pessoas têm um nível de escuta muito baixo e interrompem o outro com frequência, sabotam o seu trabalho, apropria-se do trabalho de outro por vezes,
apresentando como seu algo que foi criado por um colega ou por um liderado. Portanto, essas são algumas das características dessas pessoas que são consideradas tóxicas no trabalho e sobre as quais nós temos de aprender a lidar, a como trabalhar se quisermos ter resultados, se quisermos ter saúde emocional e rigidez emocional no âmbito da nossa carreira, da nossa profissão, do nosso trabalho. Antes disso, vamos falar um pouco sobre o impacto desse tipo de pessoa nas organizações de uma maneira mais profunda. Quando nós pensamos no impacto que uma pessoa tóxica gera no ambiente de trabalho, a Universidade de Stanford fez um estudo muito relevante no ano de 2018. E ela chegou à conclusão que 2 são os principais efeitos, consequências de termos no ambiente de trabalho uma cultura organizacional tóxica ou pessoas tóxicas agindo, de maneira livre dentro da organização. A primeira delas é uma forte incidência de burnout. E aqui eu acho importante a gente traçar algumas considerações, porque algumas pessoas entendem que burnout é o mesmo que estresse. Isso não é verdade. Burnout pode ser considerado como um estresse levado ao último nível, o que causa, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma eventual causa para a aposentadoria. Tamanho é o grau de impacto, angústia, sofrimento daquela pessoa, que não consegue mais desempenhar o seu trabalho. Uma das características clássicas do burnout é a insuficiência da pessoa lidar com qualquer tipo de situação estressante a partir da sua configuração. Um cansaço acentuado, falta de energia, insônia, pressão alta, palpitação cardíaca quando colocado numa situação de confronto ou de estresse. A pessoa se torna uma criança emocional, um nível muito baixo ou quase que inexistente de resiliência. Portanto, o impacto na vida daquela pessoa é algo inimaginável para quem não viveu isso. Como disse, é causa de afastamento do trabalho e com frequência, inclusive, de aposentadoria. Então esse é o primeiro grande efeito quando temos essa cultura organizacional tóxica. O segundo deles é autoevidente, turnover. As pessoas não ficam, as pessoas vão embora. E turnover aqui representa perda de talentos, perda de recursos, perda de energia da organização que por vezes desenvolveu aquela pessoa. Uma pesquisa da Gallup é clássica, todos os autores de administração a mencionam, foi feita no Brasil, e ela chegou à conclusão, através de inúmeras, milhares de entrevistas, que 75% das pessoas, quando abandonam o seu emprego, não abandonam a organização, abandonam seus líderes, que por vezes têm esse comportamento que nós estamos criticando aqui, que nós estamos debatendo nesse momento. Portanto, o impacto dessa cultura organizacional é que criamos uma força de trabalho desmotivada, sem produtividade, sujeita a desenvolvimento de doenças psicossomáticas e uma organização que não retém talentos, que tem um alto índice de turnover e que, portanto, perde competitividade. Bom, nesse momento você pode estar se perguntando o seguinte: legal, Tony, eu entendi o que é comportamento tóxico, ou quem são essas pessoas, as suas principais características, o impacto que isso pode gerar na organização, mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: como é que eu me protejo, como é que eu lido com essa situação? Bom, eu queria trazer alguns elementos aqui para vocês que podem nos ajudar a compreender esse fenômeno e nos proteger, quando eventualmente formos objeto desse tipo de situação na organização. E a primeira questão a ser abordada foi trazida por Daniel Goleman no seu livro Inteligência Emocional, um clássico, em que ele diz o seguinte: separe o comportamento da pessoa, identifique o comportamento que precisa mudar, que lhe incomoda, que lhe agride, e deixe a pessoa como algo separado disso. Porque ele afirma que se nós rotularmos alguém, essa pessoa é tóxica, essa pessoa é resistente, essa pessoa é fofoqueira, isso dificulta imensamente de, eventualmente, nós conseguirmos lidar com essa situação, trabalharmos com essa pessoa no futuro, continuarmos trabalhando com ela, porque a partir do momento em que você generaliza e diz que aquela pessoa é isso, qual a chance de nós termos de, eventualmente, mudar essa situação? Então ele diz, ao invés de rotular a pessoa, perceba quais são os comportamentos dessa pessoa que, no seu sentir, são nocivos e que precisam ser trabalhados.
Porque a partir do momento em que você identifica o comportamento específico, você pode eventualmente lidar com essa situação por diversos meios. Por exemplo, uma pessoa que com frequência lhe interrompe numa reunião quando você está trazendo uma ideia ou quando você está trazendo um relatório, você está trazendo uma informação que você reputa importante, e ela sempre lhe corta, ela sempre lhe interrompe, não permite que você termine o seu raciocínio. Numa situação como essa, você pode rotulá-la como mal educada, como grosseira, e aí criar uma distância quase que insuperável de relacionamento. Ou você pode perceber que esse comportamento não é um comportamento bom. E eventualmente ter uma conversa com essa pessoa falando, olha, eu notei que durante as reuniões, sempre que eu vou trazer o meu posicionamento sobre um tema, antes que eu termine o meu raciocínio, você me interrompe. E eu queria saber se é possível, a partir de agora, ou se é possível, que antes de você trazer a sua consideração, você me permita concluir o meu raciocínio. Por exemplo, é só uma ideia. A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso. Estratégias de comunicação. Mas o que eu queria dizer para vocês é que quando você separa o comportamento da pessoa, a tua chance de lidar melhor com aquela situação aumenta significativamente. Uma segunda estratégia para nós lidarmos com essa situação, em que temos esse tipo de profissional ao nosso lado, como nosso líder, como nosso par, como nosso subordinado, é eventualmente desenvolvermos um músculo comportamental extremamente importante, que é a comunicação assertiva. É desenvolver a habilidade de termos conversas que não são sempre confortáveis, que nem sempre são fáceis, as chamadas conversas desafiadoras ou conversas difíceis. É interessante porque, conversando com executivos ao longo dos anos e trabalhando diretamente com eles em coaching executivo, enfim, eu percebo que quando eles têm uma pessoa que eles consideram tóxica ao seu lado e eles tentam resolver essa situação, muitos deles utilizam uma comunicação não objetiva. Ou seja, eles não têm uma conversa sobre o tema. Eles tentam fazer isso ou resolver essa questão de uma maneira indireta. Quais são as maneiras indiretas de você tentar solucionar uma questão como essa? É você, por exemplo, às vezes mandar um recado pedindo para que uma pessoa converse com aquela pessoa que você reputa ter um comportamento que não é legal. É você dar exemplos de pessoas que você respeita e que têm um comportamento que é o oposto daquele manifestado por aquela pessoa. É você, às vezes, mudar com ela, ficar mais sério, para ver se ela se toca e ela muda. Enfim, existem inúmeras estratégias de tentativa indireta de mudar o comportamento de alguém sem ser claro e direto. Na nossa experiência, essas tentativas são ou ineficazes ou até mesmo prejudiciais ao trabalho, à liderança, ao resultado, enfim. Por exemplo, se você utiliza o chamado telefone sem fio. Então vamos imaginar que tem uma pessoa que tem um comportamento que você reputa muito ruim e você tenta mudar aquele comportamento pedindo para alguém falar com ele. Qual é o problema disso? 2. O primeiro é que você terceiriza a sua mensagem. Você não sabe como essa pessoa, para quem você pediu para falar com a outra, vai transmitir a sua mensagem. Ela pode transmitir num tom que não é o seu, ela pode transmitir de uma maneira que só agrave a situação. Ou ainda pior, quando você faz isso, você pode criar ressentimento naquela pessoa com a qual você gostaria de mudar a relação ou mudar o comportamento, porque ela vai se sentir exposta. Ela vai dizer, poxa, por que você não veio falar comigo e trouxe uma terceira pessoa para essa questão? Trouxe uma terceira pessoa para essa situação, me expondo para ela. Você percebe? Quando você fala em mudar o comportamento, ignorar, ficar mais sério, alguns líderes utilizam essa estratégia para tentar mudar o comportamento de alguém que ele reputa ruim ou tóxico. Isso, obviamente, é extremamente ruim. Primeiro, porque a pessoa pode não se aperceber daquilo. E segundo, porque isso pode levar, inclusive, a casos de assédio moral no trabalho, enfim. Então a gente percebe que a comunicação direta, assertiva, é a melhor estratégia para nós resolvermos essas questões, focado no fato, no comportamento e não na pessoa.
Mas eu compreendo que muitos de vocês têm uma dificuldade grande para ter esse tipo de conversa, porque o que está em jogo é a própria relação, por vezes é a sua percepção de segurança no trabalho. Você fala, Tony, como é que eu vou ter uma conversa dessa com meu líder, com meu par? Isso, o custo de uma conversa mal feita ou cujo resultado não é o que eu espero, pode ser muito alto. Pode agravar o clima organizacional, pode criar um contexto ruim, pode dificultar. E o que eu queria dizer para vocês é que eu entendo isso e concordo parcialmente com vocês. De fato, uma conversa mal elaborada ou mal feita, ela pode gerar, sim, esses efeitos que, no fundo, a gente quer evitar. Esse é o cerne do treinamento que eu oferto, das conversas desafiadoras para a liderança, mas eu queria trazer pelo menos um pouquinho do que é isso para ajudá-los nesse momento, tá? Porque não se enganem, meus caros, ao vocês não terem essa conversa, vocês já estão pagando um preço muito elevado. Algumas pessoas entendem, poxa, eu não vou ter essa conversa porque é uma conversa difícil e ela pode gerar um impacto ruim, ela pode agravar a situação, sem se aperceberem que não ter essa conversa já representa o pagamento de um preço extremamente elevado. Na sua saúde, na sua rigidez física e emocional, no clima organizacional. Se você é um líder, compromete a sua liderança. Ou seja, já há um preço a ser pago, já há um impacto negativo imenso de você não ter esse tipo de conversa. Portanto, quando você decide ter essa conversa, abre-se a possibilidade de resolver essa questão. E uma conversa bem-sucedida nesse sentido começa com você elencando os fatos que você entende que podem ser mudados ou alterados. Você traz a sua percepção sobre aquilo, mostra como aquilo te impacta e convida o outro a responder. Convida o outro a refletir sobre aquela questão ao seu lado, de modo a que vocês saiam dali eventualmente com um novo acordo, com uma nova possibilidade, com um novo ajuste. Então, a conversa desafiadora, assertiva, respeitosa, não violenta é o caminho, sem sombra de dúvida, principal para tentar mudar esse padrão de comportamento tóxico que, por vezes, nós observamos na organização. Se você tem mais dúvida ou se você quer saber mais sobre isso, contacta comigo e eu terei imensa alegria de trazer mais elementos sobre esse tema para você. Um outro elemento extremamente importante quando falamos em como lidar com comportamentos e pessoas tóxicas é impormos limites claros de até onde nós toleramos um determinado tipo de comportamento. Existe uma publicação norte-americana, talvez a principal no mundo, que trata de saúde ocupacional, chamado Journal of Occupational Psychological Health. É uma publicação realmente muito significativa, que conta com colaboradores do mais alto nível. E eles dizem que essa nossa habilidade, primeiro, de dizer não, ela é fundamental, quando o pedido ou a requisição for extremamente abusiva, e a habilidade de estabelecer limites a como a pessoa nos trata. Obviamente, nós vamos fazer isso de uma maneira madura, pausada, todavia assertiva, de modo a estabelecer esses limites de como o outro eventualmente pode se comunicar conosco, ou pode se comportar conosco. Então, essa também é uma habilidade extremamente relevante, a de estabelecermos limites claros que envolvem a nossa proteção à nossa rigidez e à nossa saúde. Interessante porque isso também passa pela comunicação. Também passa por essa habilidade de você se comunicar com o outro de uma maneira assertiva, firme, todavia não violenta. E essa, portanto, eu acho que é a habilidade fundamental nos dias de hoje no âmbito do trabalho. Eu sempre digo isso e não é à toa. Uma outra maneira poderosa de nós lidarmos com esse contexto de ambientes tóxicos ou pessoas tóxicas é nós desenvolvermos a habilidade, cultivarmos a habilidade da resiliência. Resiliência é entendida como essa habilidade que nos permite enfrentar os desafios da vida sem quebrar, sem desenvolvermos burnout, depressão, ansiedade elevada. Em outras palavras, a resiliência nos permite enfrentar os desafios da vida sem quebrarmos. Uma analogia muito comum nesse caso é a do bambu, que por vezes é submetido a condições muito violentas de clima, tempestades, ventanias, e é óbvio que ele sente o impacto do vento, da chuva, enfim.
mas ele sente esse impacto e uma vez voltando ao estado normal de temperatura e pressão, ele retorna ao seu estado anterior. Na resiliência, nós, por vezes, não somente temos a capacidade de enfrentar esse desafio e voltarmos ao nosso estado anterior, como por vezes voltamos ainda mais forte, mais cascudo, com mais recursos para continuarmos a nossa jornada. Então essa é uma habilidade fundamental, a nossa habilidade de enfrentarmos os desafios da vida, saindo desses desafios ainda mais forte do que entramos. E quando a gente pensa nos elementos da resiliência, ou seja, o que caracteriza a resiliência, o primeiro elemento, Daniel Goleman fala sobre isso e inúmeros outros estudiosos falam sobre isso, é a base da resiliência, é a chamada autoconsciência. Parece autoevidente, né? Você se tornar consciente do teu ambiente, daquilo que te impacta, mas é o passo fundamental, porque a partir daí você vai agir, você vai se proteger, você vai, portanto, desenvolver a sua estratégia para lidar com essa situação. A autoconsciência representa a tua habilidade de perceber o que está lhe incomodando, quais são os gatilhos que lhe atingem, o que isso tem causado no seu corpo, para que a partir daí você possa ter respostas melhores, para que você evite reações impulsivas. Quando você denota quem são as pessoas ou o contexto que lhe deixa numa situação, por exemplo, de ansiedade, de raiva, você consegue, por vezes, se preparar para aquela reunião ou para aquele encontro. Lhe permite, por vezes, evitar uma situação como essa quando você não está no seu melhor estado. Lhe permite responder de uma maneira diferente a uma agressão ou uma ironia de um colega. Ao invés de simplesmente reagir no mesmo nível, você pode ter uma resposta muito mais inteligente e tranquila. Portanto, essa autohabilidade de autoinvestigação, ela é fundamental para que você possa desenvolver a chamada resiliência. E é então relevante que você também encontre mecanismos para se regular emocionalmente, para que você consiga entrar num estado de tranquilidade interna. E aqui é interessante porque existem várias formas de você fazer isso, mas nesse nosso espaço limitado eu gostaria de trabalhar com um elemento que cada vez mais tem sido trazido como um elemento poderoso a nos autorregular, que é utilizarmos estratégias de mindfulness ou de atenção plena. Mindfulness ou atenção plena é a prática que te permite se conectar internamente com a sua fonte mais sábia, mais calma, mais pausada. E isso se faz de um modo muito simples. Você se conecta com a sua respiração, com o seu corpo, respira profundamente e percebe a respiração acontecendo naturalmente no seu corpo. É claro que a nossa mente no começo ainda muito agitada vai se rebelar, né? Eu faço uma equivalência com um macaquinho que pula de uma árvore em outra, a nossa mente por vezes ainda é muito agitada, mas quando você percebe que sua mente está agitada, você traz isso de volta, você traz a mente de volta ao objeto da sua prática, que é a respiração, que é a atenção focada. Jon Kabat-Zinn, que é um médico norte-americano e um dos principais expoentes de mindfulness do mundo, tem feito inúmeros estudos, de modo a nos mostrar um impacto positivo dessa prática tão simples na nossa vida. Ela nos permite regular as nossas emoções, ela nos permite desenvolver um espaço de mais tranquilidade para lidar com os desafios da vida. Ela promove, segundo eles, neuroplasticidade, que é a nossa habilidade do nosso cérebro fazer conexões neurais mais inteligentes, mais sábias. Ela diminui o impacto da glândula pineal, né, do nosso cérebro reptiliano, que é aquele da fuga ou do confronto. E, portanto, a prática de mindfulness previne que tenhamos reações emocionais desproporcionais, né? Quando acontece algo que não nos agrada ou foge à nossa previsão. Então, quando nós falamos em autorregulação, a prática de mindfulness é muito, muito poderosa. Eu não tenho, infelizmente, o tempo aqui para falar o que eu gostaria sobre esse tema. A gente tem treinamento específico sobre mindfulness e neurociência. E, novamente, se você quiser mais informações sobre isso, me manda uma mensagem, a gente troca uma ideia, eu posso sugerir livros e práticas, enfim.
Mas essa é uma prática que eu acho que é impossível nós não contarmos nos dias tão atribulados como são os de hoje. Um terceiro elemento de resiliência emocional é o que se chama de otimismo realista. Otimismo realista representa esse mindset de que todos os nossos desafios, todos os desafios que chegam até nós, são formas de nos desenvolvermos. São maneiras de nos expandir. São maneiras de criarmos músculos físicos, emocionais, psicológicos, técnicos, que vão nos ajudar a enfrentar os desafios da vida. Que nenhum desafio, que nenhuma situação ruim, ela é eterna. Que ela, obviamente, vai chegar ao fim. E que há a possibilidade de, mesmo no meio desse temporal, perceber que isso pode ser uma fonte de crescimento, uma fonte de aprendizado. Eu não estou tentando minimizar o impacto, eu sei o que uma relação tóxica pode causar, mas esse mindset ele me parece muito relevante no desenvolvimento dessa resiliência, que é, puxa vida, eu estou passando por esse momento agora, e se ele não vai mudar, se eu tenho de continuar convivendo com essa situação ou com essa pessoa, eu vou tentar, ao invés de, já que não é possível por vezes mudar o comportamento do outro, eu vou me fortalecer internamente, eu vou aprender, eu vou me desenvolver e, obviamente, sair mais forte dessa experiência. Então, esses são os elementos, né, da resiliência emocional como um elemento fundamental para nós lidarmos com esse tipo de situação, de ambiente ou de pessoas. Finalmente, uma última ferramenta ou meio de lidarmos com pessoas ou ambientes tóxicos é o de pedirmos ajuda. Busque o seu líder. Por vezes a empresa tem um canal de comunicação interno em que você pode denunciar bullying, assédio moral, assédio sexual. É fundamental que você tenha um grupo de apoio, que você tenha pessoas com quem você possa confiar e conversar, de modo a buscar ajuda quando o comportamento tóxico vai para além daquilo que é aceitável. E se ao pedir ajuda, ainda assim você não encontrou uma resposta que você entende suficiente para lidar com aquela situação, e tendo feito todos os seus esforços, eu acho que é o momento de olhar e tentar buscar novos horizontes para a sua carreira, para o seu trabalho, porque esse tipo de ambiente, quando é parte de uma cultura, ou quando os líderes não estão dispostos a alterar comportamentos de algumas pessoas, não é um ambiente que vai trazer o seu melhor, não é um ambiente que vai lhe desenvolver, não é um ambiente que vai te permitir florescer da forma como você pode e merece fazer. Então, essa é a última estratégia, mas extremamente importante, porque por vezes nós percebemos que os nossos esforços não são suficientes para mudar uma pessoa ou um comportamento dessa pessoa, ou mudar uma cultura por vezes arraizada. E aí nos resta, de fato, olhar para o lado, olhar para o mercado e tentar buscar uma empresa, um ambiente que nos acolha de modo a nos ofertar essas condições de crescimento e florescimento. Eu espero que esse nosso bate-papo tenha contribuído de alguma forma em relação à sua compreensão ao tema. Eu espero sinceramente que seja somente um dos nossos bate-papos e que a gente possa ter outros contatos. Eu estou muito à disposição de vocês aqui no LinkedIn e nos meus outros canais, no site, enfim. E me sinto muito feliz de poder, de alguma forma, ter contribuído com a sua jornada como executivo, como profissional, enfim. Um grande abraço e espero que até breve.